E aí, pessoal, vim mostrar a quarta rodada que eu tive no torneio por equipes que eu estou jogando online, né? Organizada pelo professor Helison. E então, nessa partida eu joguei de brancas. Então, note que eu estou tentando alternar bem aqui como fazer minha abertura. Então, nessa rodada, nessa partida contra o meu adversário chamado Kevin, eu joguei com E4. Então, cada partida que eu começo de brancas, eu tento trocar o modo como jogar para tentar surpreender meu adversário. Então, se eu ficar jogando do mesmo jeito o tempo todo, o meu adversário vai poder fazer um estudo contra mim e criar um plano de como me enfrentar. Então, minha estratégia é essa: a cada partida eu tento criar uma maneira diferente de jogar para não dar, não deixar fácil para o meu adversário. Então, o meu adversário, eu havia estudado ele e percebi que contra E4, todas as vezes ele joga o sistema francês, né? A defesa francesa. E então a defesa francesa se estabelece da seguinte maneira: eu jogo E4, o meu adversário joga bem aqui em E6. Em seguida, após eu tomar o centro, por exemplo, ele vem atacando em D5. E temos aqui, a partir daí, eu tenho que fazer algumas escolhas. Uma, eu posso tomar o peão dele, eu posso avançar o meu peão, ou eu posso deixar o meu peão do jeito que está, mantendo aqui a tensão e desenvolver com o meu cavalo, né, protegendo ele para um possível ataque. Então, essa aqui é a defesa francesa. E eu sei que eu descobri que o meu adversário costumava jogar a defesa francesa. Então, tentei me preparar aqui do meu jeito contra essa defesa. Então, ele lançou aqui o lance de defesa francesa. Então, eu desenvolvi com o cavalo, ó, eu tentei surpreender ele não jogando o tema típico da francesa. Então, joguei com o meu cavalo bem aqui, ó, já avisando desenvolver meu bispo depois e fazer o roque. Então, ele faz um lance de espera bem aqui, ó, para depois fazer esse lance bem aqui, né, em D5, que é o tema típico da francesa. E eu, dessa vez, eu tomei o centro agora, né, esperando ele fazer o lance típico. Então, ele fez o lance de francesa, eu desenvolvi com o cavalo, ó, eu não tomei para deixar que essa tensão, ele pode escolher tomar se ele quiser, mas eu se eu for acontecer dele tomar meu peão, eu já tomo desenvolvendo uma peça em direção ao ataque do rei dele. Então, ele desenvolve aqui com o cavalo dele, eu desenvolvo com o bispo, ó, também protegendo o peão, mas não somente isso, eu já abri aqui o caminho para fazer o roque. Então ele abre aqui a diagonal, né? Possivelmente ele quer botar o bispo dele nessa diagonal. Então, faço o roque. Então, eu já estou aqui com o meu rei protegido. E ele não, né? Ele ainda tem duas peças bem aqui, ó. No lugar do rei dele. Ele desenvolve. Tomei aqui a cara, né? Eu estou com a minha torre na cara do rei dele. Então, é importante que ele tenha esse cuidado. Mas não está em perigo ainda, porque ele vai desenvolver e fazer o roque dele também. Colocou o cavalo dele na direção aqui do rei, é, eu enxerguei que se eu bobear, eu poderia perder esse peão, porque o bispo dele está atacando. Então, ao mesmo tempo, eu saio da direção do bispo dele e ainda ajudo a proteger esse peão. Então, ele estava bem protegido pelo bispo, né? Mas a gente nunca sabe o futuro. Pode ser que a gente esqueça que esse peão está aí, né? Perca ele e tudo mais. Roque pelo meu adversário. E eu desenvolvi bem aqui, ó, fortalecendo, ó, os peões um com o outro. Então eu posso futuramente, se eu quiser, fazer esse lance de avanço, mas eu decidi ainda aguardar para verificar qual é a ideia do meu adversário. Então, às vezes, é importante numa partida de xadrez você não sair trocando peões, e sim você deixar a tensão aqui mantida. Então, eu já estou desenvolvendo meu cavalo para cá, visando futuramente, vim avançando até, quem sabe, né, dar o meu checkmate, atacar meu rei dele. Então, ele fechou aqui essa diagonal, atacando meu bispo, e eu venho para cá, recuando. Então, nesse momento, ó, ele fechou o centro. É interessante nesse momento, ó, com exceção desse peão que pode ser trocado, mas agora o centro está fechado. Então, eu não vou receber um ataque aqui nessa região. E isso facilita o meu ataque ao rei dele. Então, ele desenvolveu aqui o bispo dele em B5. Então, aparentemente, ele está querendo avançar com os peões dele nessa ala, atacando a chamada ala da dama. E eu desenvolvo meu cavalo como eu havia projetado, que é para ir para o ataque para cima dele. Ele jogou com o bispo dele aqui nessa diagonal, em B7.
No entanto, esse lance, para mim, na minha opinião, foi um erro. Por quê? Como esse peão bem aqui, ó, não foi liberado, não foi trocado, ó, se não tivesse esse peão, ele teria essa diagonal perfeita para ele, porque ele estaria atacando essa diagonal todinha bem aqui. No entanto, o peão dele impede que o bispo dele prossiga nesse ataque. Então eu fiz questão de, agora dessa vez, ó, fechar o centro mesmo. Então note que com esse meu lance, o que eu fiz? Eu tanto abri a diagonal para o meu bispo atacar a peça dele, aqui, atacar a diagonal dele, e também, ao mesmo tempo, eu acabei criando um empecilho para ele, porque o próprio peão dele impede que esse bispo se desenvolva. Então, nesse momento, praticamente eu poderia dizer o seguinte, que esse bispo está morto aqui. É como se ele tivesse uma peça a menos. E então, ele desenvolve com o cavalo dele, talvez imaginando aqui a troca de peões, né, para me atacar. Então, estou vindo aqui com as minhas peças tentando atacar ele. Então ele vem com a dama dele bem aqui, né? Então eu enxerguei há um tema típico da francesa, quando a dama dele fica em direção a esse peão, você põe o seu bispo na direção da torre dele, da dama dele. Então, caso esse peão saia, já é com ataque sobre a dama dele. Então, e é claro que esse meu bispo está desprotegido, mas é um tema que a gente pode tentar melhorar com o tempo. Ele coloca aqui a torre dele protegendo esse peão, talvez. E eu tento fazer um lance que eu fiz lá na minha primeira partida, que é colocar dama e bispo tentando aqui trocar o bispo com o bispo dele. Geralmente esse bispo ajuda a proteger o rei do adversário. Então a intenção de trocar é poder facilitar o meu ataque. Então geralmente quando se tem peças ao redor do rei, essas peças ajudam a proteger o rei. Quando essas peças são eliminadas, o rei fica um pouco desprotegido e facilita o ataque. Então ele desenvolveu com a dama, atacando bem aqui o meu peão. Protegi. Ele volta com a dama, né, lá para a casa original, né, para D8. Então eu faço minha tentativa de troca. Então ele faz esse lance aqui avançando o peão dele, eu troco, ele toma de rei e eu tomo. Eu achei interessante manter aqui, ó, essa casa atacada, né? Então, eu venho com a minha torre em E3, a minha intenção é dobrar as torres e ficar atacando esse peão que está exposto, né? Está atrasado. Então, ele faz esse lance bem aqui, eu tomo, ele toma e eu faço questão, ó. Se eu bobear, ele vai descer com o peão dele e o bispo dele que eu chamei que estava morto, volta à vida. Então, eu não quero que o bispo dele volte a funcionar. Volte à vida, no caso. Eu quero que o bispo dele permaneça assim, travado. Então, eu coloco meu cavalo aqui na casa D4, visando que o bispo dele continue sem jogar. Então, ele junta aqui ao mesmo tempo, o meu cavalo estava atacando aqui o peão dele na casa B5. Opa! Então, ele faz esse lance bem aqui, protegendo o peão dele. Dobrei aqui as torres, né? Então, não custa nada atacar, né? A peça dele. Então, ele faz esse lance bem aqui que me surpreendeu. Eu não estava esperando que ele fosse fazer esse lance. Então, ele está descendo aqui com o peão dele, ó, vai atacar meu cavalo, vai fazer algum lance de ataque, né? Então, isso deixa vulnerável também o meu rei. E eu não consigo impedir que ele faça esse lance, né? Se eu jogar com o meu peão bem aqui, ó, ele pode tomar de dama. Então, eu não soube o que fazer, eu imaginei que eu iria recuar com o meu cavalo, ou para essa casa em F1 ou em H1. Então, vamos verificar qual foi o lance feito, né? Então, eu ataquei o bicho aqui, esse peão, né? Tentando enfraquecer a casa dele na área da dama. Talvez não tenha sido o melhor plano, mas foi o que veio na minha mente, né? Porque até então aqui eu não consegui enxergar um avanço no meu ataque. Então eu sei que ele está vindo com o peão dele bem aqui, mas eu não consegui nem impedir, nem enxerguei um ataque ao rei dele. Então eu tentei direcionar meu ataque para outra casa aqui. Atacou meu cavalo. Como eu disse, eu fiquei pensando bastante. Não sei se foi meu melhor lance, né? O computador sugere que esse erro bem aqui foi um erro, mas foi o lance que eu fiz. Eu desenvolvi minha casa em H4, meu cavalo em H4, e note que é uma casa muito triste nesse momento. O meu cavalo nem tem para onde ir daqui para frente. Eu teria que movimentar o meu peão para poder o meu cavalo voltar à vida. Então, nesse momento, o meu cavalo também está morto aqui, né? A gente poderia dizer assim. E aí, o meu adversário comete um erro. Ele desenvolveu essa peça aqui, talvez ele imaginou a seguinte situação, que se eu tomasse de peão,
ele daria aqui um cheque, né? Talvez atacando meu rei, atacando minha rainha, minha dama, né? Então, não sei se foi isso que o meu adversário imaginou, né? E ainda que fosse esse lance, né? Eu tomasse bem aqui, se ele fizesse cheque, eu poderia tomar aqui de cavalo, então não seria cheque-mate, não seria, eu não perderia minha dama. Então, supondo que foi isso que ele pensou, né? Ele fez esse lance bem aqui, eu tomei de torre, né? Eu enxerguei esse lance. Na verdade, inicialmente eu não havia percebido isso, eu fiquei olhando, né? E fiquei um pouco até preocupado com esse lance dele, né? Aí, só que depois vai clareando a situação, eu enxerguei que poderia tomar de torre. Então, ganhei, ele perdeu um peão mesmo, foi bobeou nessa situação. E ele faz esse lance mesmo assim, ó, cheque, né? Atacando meu rei. Só que esse lance é um lance que perde, né? Nesse momento, ó, esse cavalo está sendo atacado tanto pelo meu peão, eu posso tomar de torre, atacando inclusive a dama dele, eu posso tomar de cavalo, então foi um lance que perde, né? Talvez ele estava sem lance, sem ideias, né? Então eu tomei de torre atacando a dama dele. Então ele faz, ó, note o seguinte: se não tivesse essa minha dama bem aqui, ele poderia tomar a minha torre dando cheque mate. Mas ainda bem que eu tenho a minha dama bem aqui. Deu cheque, tomei de volta. E ele está com a dama atacada e com uma peça a menos. Propõe a troca, né? Tomei, ele tomou de cavalo. E aqui eu enxerguei a seguinte situação, né? A torre dele está sendo atacada, mas ele tem um rei protegendo aqui. Só que eu tenho esse lance intermediário bem aqui, ó. Cheque, ataquei ao rei e a torre, e agora eu tenho duas peças atacando a torre dele. Ele vai precisar recuar, cheque, recua, ataca o bispo dele, e aqui ele já está perto de desistir, de abandonar. Ele desenvolve com o bispo dele, eu enxerguei aqui um ataque ao cavalo dele, cheque, ele atacou minha torre, mas eu inicialmente dei um cheque, ele sai da situação de cheque e eu ataco o bispo dele. E ele, após essa situação, né, ele está com uma torre a menos e um cavalo a menos, ele abandonou a partida aqui. Então achei bem interessante essa partida, como eu joguei, né? O adversário talvez, né, que ele ficou sem planos, ele começou a fazer alguns lances ruins, né? Ele começou até bem, né? Achei que ele vacilou também com esse lance do bispo, né? Ele colocou o bispo numa diagonal que não poderia ter sido colocada, né? Uma diagonal que eu acabei aproveitando a situação, né? E ele ficou praticamente com uma peça a menos, que a gente chama dessa forma. Então, espero que você tenha aprendido com essa partida e que ela tenha sido útil para você. Valeu, pessoal. Até a próxima.